Gente, tudo bem com vocês? Mais vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar pra vocês quais são as matérias do curso de nutrição e como elas são mais ou menos, se eu gostei, se eu não gostei. Então, algumas coisas básicas sobre todas as matérias do curso inteiro. Então, bora lá. Se você não me conhece, eu sou nutricionista já recém-formada e eu compartilho vários conteúdos aqui no canal sobre nutrição. Então, se você não conhecia, já se inscreve aí que tem bastante conteúdo. E uma das coisas que eu vi que vocês tinham muita dúvida era sobre como são as matérias, né, do curso. O que a gente vai aprender, o que a gente vai ver. Então, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre elas, porque são muitas matérias e eu quero falar sobre todas aqui no vídeo. Então, eu vou falar quais que foram e um pouquinho sobre cada uma delas para vocês entenderem basicamente sobre o que elas são. Para começar, eu tenho que dizer que o meu curso ele teve 8 semestres. E assim, eu sei que é um pouquinho diferente o jeito que vocês chamam. Tem gente que se chama de semestre, tem gente que chama de período, tem gente que chama de matérias, tem gente que chama de cadeiras. Então, eu chamo de semestre, né? Então, foram 8 semestres, 4 anos que eu fiquei. Na verdade, foram 4 anos e meio, mas só por causa da pandemia, porque na verdade, na minha matriz mesmo, são 4 anos de curso. E foram muitas matérias. Vou falar pra vocês quais foram. E também tem diferença de carga horária entre as matérias. Então, tem matéria que tem só 40 horas, né, em todo. Tem matéria que tem 60 horas, tem matéria que tem 80, tem a matéria que tem 120. Então, tem matéria que você vai ter, sei lá, 3 vezes na semana, uma mesma aula, né, sobre a mesma matéria. Tem matéria que você vai ter só uma vez por semana. E antes de começar a falar, eu lembrei aqui que eu já fiz um vídeo sobre todos os meus cadernos. Então, todos os meus cadernos, provas e trabalhos de todo o curso. Então, tá dividido em 2 partes, que ficou bem grande, mas tem lá todas as matérias também. E aí, eu mostrei todos os meus cadernos. Se vocês quiserem, né, tiverem mais curiosidade de ver, podem clicar aqui que eu vou deixar pra vocês irem lá ver esse vídeo. Então, bora lá, chega de blá 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 e bora começar esse vídeo. Primeiro semestre, eu tive 5 matérias. Eu vou ficar olhando aqui pra baixo, que é onde eu anotei as matérias que eu não consigo lembrar de cor, né? Mas, ó, foi citologia, histologia e embriologia. Essa é uma matéria só, tá? Que tem esses 3 nomes. Essa matéria, basicamente, você vai aprender sobre as células. Então, as células do nosso corpo. Nosso corpo tem várias células e você vai aprender os tipos dessas células. Teve também anatomia humana, que pra mim foi uma das mais legais. Então, dependendo da sua faculdade, você vai ver cadáver, sim. Então, você vai trabalhar com eles. E em anatomia, você aprende o quê? Você aprende todas as partes do corpo, né? Você aprende os músculos, os ossos. Você aprende tudo do corpo humano, né? Toda essa, como eu posso dizer? Toda a estrutura, né, do corpo humano. Então, isso é anatomia. É isso que você vai aprender em anatomia humana. É bem legal. Aí, tivemos também fundamentos da nutrição, que é o quê? A nutrição básica mesmo. Então, é o primeiro contato que você vai ter com as matérias de nutrição mesmo, porque nesse início você vai ter algumas matérias, como eu falei, né, essa de citologia, você vai aprender sobre células, não é, assim, realmente a nutrição, tipo assim, você lá no consultório, você vai falar sobre citologia. Não, é lógico, é muito importante para você aprender, né, você tem que aprender da base para ir subindo, mas essa do fundamentos da nutrição, você vai aprender a base da nutrição. Então, são as leis, né, qualidade, quantidade, harmonia da equação, que a gente fala bastante nessa matéria. Então, é tipo assim, a história da nutrição, quem criou, como ela foi inventada, é a base, assim. Tive também bioquímica, que essa é a matéria que todo mundo fica aí doido, né? Eu já falei sobre bioquímica em vários vídeos aqui, que você não precisa ter muito medo de bioquímica, ela não é um bicho de 7 cabeças. É um pouquinho mais complicado assim? É, mas você tá na faculdade realmente para aprender. E aí você vai aprender lá na faculdade e por fora, né, quando você for estudando. Mas bioquímica basicamente é o quê? Biologia junto com a química. Então a gente vai aprender os processos biológicos do nosso corpo e a química que envolve isso. A gente tem lá uma molécula de água. Essa molécula de água, ela é formada com o quê? Por quê? Quais são as combinações que ela pode fazer? Então, isso é basicamente bioquímica. E a última matéria desse primeiro semestre é leitura e produção de texto. Então, é basicamente português. A gente aprende português na faculdade. Regras gramaticais, regras de redação, essas coisas. Segundo semestre, tivemos a matéria de nutrição e metabolismo. Aí já vai avançando um pouquinho na nutrição. Então, nutrição e metabolismo, a gente vai entender basicamente o sistema, né? O metabolismo do nosso corpo. Então, como que a gente usa os carboidratos, como que a gente usa as gorduras, como que a gente usa as proteínas, como que a nutrição, né? Como que os nutrientes, eles vão se comportar no metabolismo do nosso corpo. Próxima matéria foi fisiologia humana. Então, fisiologia foi uma das matérias que eu mais gostei também. Ela também trata sobre células, também trata sobre anatomia. Então, é uma junção, assim, de tudo que você tem que aprender sobre o corpo humano. Você vai aprender sobre os sistemas, então, respiratório, sistema urinário, sistema digestório. Você vai aprender como que o corpo funciona. É basicamente isso. Próxima matéria é genética. Então, a gente aprende genética também. É basicamente o que a gente aprende, assim, para estudar pro Enem, sabe? Na escola sobre genética. Só que mais aprofundado, né? Claro. Mas a gente aprende genética também. Próxima matéria foi fundamentos da ciência e ambiente. Então, a gente aprende também sobre o meio ambiente.
porque não basta a gente fazer uma dieta e não saber o que aquilo impacta no meio ambiente, já que nós estamos dentro do meio ambiente. Então a gente aprende sobre ecologia, sobre várias coisas sobre o ambiente que nós precisamos saber e precisamos ter essa consciência. A próxima matéria foi metodologia da produção acadêmica. Essa matéria foi para a gente aprender mais ou menos como é que a gente faz os trabalhos, como é que a gente produz artigos. Então foi bem o básico do básico sobre produção acadêmica. E a última matéria desse segundo semestre foi microbiologia e parasitologia, que é extremamente importante também. Então a gente vai, tem muita aula prática no laboratório, a gente vai ver as células, doenças que são causadas por vírus, por bactérias, então nos alimentos, que na falta de higienização correta. Então a gente aprende bastante sobre isso, sobre essas doenças que envolvem esses parasitas, esses vírus, essa microbiologia. Partindo para o terceiro semestre, então tivemos a matéria de nutrição básica. Ela é meio que uma continuação daquela de fundamentos da nutrição e metabolismo, vai avançando assim aos poucos. Na nutrição básica a gente aprendeu a não montar dieta, a gente não aprendeu ainda a montar dieta nesse terceiro semestre, A gente foi aprender no quarto semestre. Então a gente foi aprendendo os passos que vêm antes de você montar a dieta. Então você vai entender melhor, os carboidratos, lipídios, proteínas, os minerais, as vitaminas, todos esses nutrientes, para depois a gente conseguir fazer uma dieta certinha. Então, a primeira matéria aí do quarto semestre foi Nutrição Humana 1, que foi aí que realmente a gente começou a aprender a montar uma dieta. E aí, Nutrição Humana 1 quer dizer que é o começo da vida. Então, a gente aprendeu a montar dieta para gestantes, para bebês e para crianças, se eu não me engano. Foi essas 3 fases da vida que a gente aprendeu a montar essa dieta e tudo relacionado a ela. A próxima matéria que pra mim foi o terror, que foi a pior pra mim, que foi farmacologia. Achei extremamente difícil. Até hoje eu não sei muito de farmacologia. E na farmacologia a gente aprende basicamente os fármacos, os remédios e as interações deles com os nutrientes. Então, sei lá, a pessoa toma um remédio para pressão. O que isso vai alterar na nutrição dela? Ela vai ter possivelmente mais uma deficiência de vitamina, ou ela não pode tomar alguma vitamina porque vai ter uma relação, uma interação com esse medicamento. Então a gente aprende basicamente isso. Próxima matéria, avaliação nutricional. Aí sim a gente começa a entrar mais na prática, da nutrição. Então a avaliação nutricional é como que a gente vai fazer as dobras, a antropometria, como é que a gente vai avaliar nutricionalmente esse paciente. E não apenas a avaliação física, do corpo, mas a avaliação anamnese, a avaliação alimentar. Próxima matéria, técnica e dietética 1. Que é na cozinha. Então a gente aprende a fazer preparações, a gente não aprende a cozinhar, tá? Você não sai do curso de nutrição cozinheiro, mas a gente aprende preparações para aprender os processos delas. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo. Como é que age o glúten? Então, o que vai acontecer naquela experiência de assar um bolo? Então, você aprende essas técnicas. Além também de aprender os diferentes tipos de pratos. Então, tem pratos mais básicos, pratos executivos, qual que é a diferença disso, qual que é a diferença daquilo. Então, tem bastante coisa. Não é uma matéria para você aprender a cozinhar. Próxima foi a de educação nutricional, que é uma matéria, assim, linda, muito maravilhosa. Que é onde você aprende que a nutrição, ela não é apenas números, apenas passar uma dieta. Você tem que ter uma educação daquela pessoa, educar ela nutricionalmente. E você entende que ela não depende só do que ela come. Depende do ambiente que ela vive, depende da família, depende dos amigos, depende do trabalho, depende de muita coisa. E a educação nutricional, ela vem te ensinando essas coisas. E a última matéria desse semestre foi interpretação de exames, que é extremamente importante também. É uma das mais difíceis também, não difíceis, mas uma das que você mais tem que prestar atenção para fazer certinho. Você vai, literalmente aprender a interpretar os exames. Já para o quinto semestre, então, tivemos a matéria de Nutrição Humana 2. Então, é uma continuação da 1. Então, lá na 1 a gente parou em crianças, na 2 a gente vai para adolescentes, adultos e idosos. Vai aprender, a fazer as dietas para esses ciclos da vida. E junto dela a gente também aprende a fazer para vegetarianos, para veganos, para esses diferentes tipos de pessoas, Técnica dietética 2, que é uma continuação da técnica dietética 1, que é na cozinha, mas um pouquinho mais avançada. Nutrição e saúde coletiva, que a gente aprende basicamente sobre o SUS, sobre as leis que temos, sobre a saúde pública mesmo, a saúde coletiva. Então, é uma matéria super importante também. Fisiopatologia e dietoterapia 1, que é uma matéria mais focada para doenças. Então, sei lá, a pessoa tem uma doença do trato gastrointestinal, ela está no hospital, e aí é nessa matéria que você vai aprender
qual a dietoterapia para esses pacientes que estão doentes, porque em nutrição humana a gente aprende a fazer, né, a dieta, sei lá, para uma criança, para um adulto, para um idoso, mas para pessoas basicamente saudáveis, que não estão doentes. Então, fisiopatologia e dietoterapia, a gente aprende a nutrição para essas doenças. E gestão de UAN 1, que é gestão de unidade de alimentação e nutrição. O que é isso? São os restaurantes, basicamente. São as unidades que servem comida, que servem alimentação. E aí a gente aprende, né, a gerenciar essas unidades, que também é trabalho do nutricionista. Vamos para o 6º semestre, então temos a continuação da gestão de UAN, agora a gestão de UAN 2, que é, né, uma continuação. Continuação também da fisiopatologia e dietoterapia, agora a 2, então uma evolução, então outras doenças. Tive também Libras, então Libras é obrigatório, eu acho, para todas as faculdades, não sei se para todos os cursos, né, mas é obrigatório. Então a gente fez Libras, gostei bastante, achei muito interessante. Quando eu fazia, eu sabia de tudo. Agora eu acho que eu já esqueci praticamente tudo, porque a gente não usa, né, no dia a dia, infelizmente. Mas a gente aprende, a gente tem que saber. Próxima matéria, nutrição aplicada à atividade física, então nutrição esportiva, que é uma matéria que eu achei que eu ia odiar e eu amei. Tem muita gente que ama essa matéria, né? Então, nutrição esportiva é isso que você vai aprender. Nutrição para esportes, né? Tanto para atletas quanto para desportistas. Pessoal da academia ou pessoal atleta mesmo que faz corrida, que faz algum esporte que ele realmente competa, né? Compita, não sei qual é a palavra. Que ele é um competidor, que ele é um atleta. A próxima matéria é Saúde, Sociedade e Ambiente, que é basicamente uma continuação, assim, de você aprende o SUS, você aprende sobre o ambiente, sobre a sociedade, é um misto dessas coisas. E a última matéria desse semestre foi Fitoterapia e Nutrição Funcional, que, assim, foi péssimo para mim, eu não aprendi basicamente nada, por conta do professor, da faculdade e tal. Então, não sei muita coisa sobre isso, sobre fitoterapia, mas você aprende sobre os fitoterápicos, né? Então, sobre chás, sobre ervas, você vai aprender essas coisas. 7º semestre, então, último ano do curso, tive a matéria de Psicologia aplicada à nutrição, que foi uma matéria extremamente importante, gente. Quando você é nutricionista, você tem que saber realmente lidar com a mente das pessoas, lidar com os sentimentos dela. Então, psicologia aplicada à nutrição foi muito, muito legal, muito, muito importante. Próxima matéria foi atualização em tópicos de nutrição. Então, foi uma matéria bem dinâmica. Cada aula, a gente tinha uma palestra de alguma pessoa, de alguma área diferente. Então, tivemos muitas aulas diferentes, assim. Não era uma matéria de uma coisa só. Era uma matéria com vários temas. E o estágio de nutrição social. Então, no estágio de nutrição social, na faculdade, nós temos 3 estágios obrigatórios, que é social, clínica e UAN. E eu tive esses 3. Então, no social, você vai basicamente atender as pessoas mesmo, atender a população. Então, você pode fazer estágio num postinho de saúde. No nosso caso, como foi da pandemia, a gente fez estágio, alguns atendimentos, educação nutricional com o pessoal da família. Já tem vídeo no canal aqui, tá? Eu gravei tudo sobre o estágio de nutrição social. Então, se você quiser ver mais a fundo, você vai lá ver. E a última matéria do 7º semestre foi o TCC 1. Na minha faculdade é dividido, TCC 1 e TCC 2. Então, no 7º a gente teve o TCC 1, que a gente teve que fazer um pré-projeto, né, da nossa pesquisa e apresentar esse trabalho como se fosse um TCC mesmo. E chegamos no 8º semestre, o último da faculdade. Então, eu tive o estágio de nutrição clínica, que você vai trabalhar basicamente em hospital, mas o nosso caso, como a gente fez na pandemia, né, a gente fez atendimentos online e atendimentos na faculdade também, atendimento ao público mesmo. Você ia fazer como se fosse uma consulta mesmo com uma pessoa. Então, tem essas diferenças. Tem faculdade que vai fazer em hospital e tem faculdade que vai fazer como se fosse uma consulta particular, sabe? Com as pessoas, com a população. E também tem vídeo aqui no canal sobre o estágio de nutrição clínica. Eu vou deixar aqui pra vocês. É só vocês clicarem também no link que eu vou deixar da playlist de nutrição, que aí tem todos os vídeos, vocês podem procurar o que vocês quiserem ver. E o próximo foi o estágio de UAN, que é o estágio em unidade de alimentação e nutrição. Então, a gente vai para restaurantes. Tem o vídeo também do estágio de nutrição em UAN, então se você quiser ver mais, você clica nele para você assistir. E a última coisa foi o TCC 2, que foi realmente a nossa defesa do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que basicamente todas as faculdades têm, que você vai fazer um trabalho mais elaborado, né, mais sério, para você apresentar e para você poder se formar. Você vai receber uma nota para esse trabalho e eles vão dizer que se você está aprovado ou se você não está. E já tem vídeo sobre o TCC aqui também. Tem muitos vídeos aqui no canal, gente. É só vocês procurarem que vocês vão achar.
Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Eu terminei aqui, falei sobre todas as matérias, falei um pouquinho, né, básico sobre elas, que eu queria falar todas pra vocês entenderem como é que é mais ou menos. Óbvio que vocês não vão ter todas essas matérias, podem ter matérias que têm outros nomes, vocês podem ter mais matérias também, isso vai depender da faculdade. Existem matérias mínimas, né, matérias que são obrigatórias que vocês vão ter, mas isso depende de cada faculdade. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, pelo amor de Deus, que me ajuda bastante. Se você não me conhecia, se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo, tanto sobre nutrição, quanto sobre sem ser nutrição, ou sobre outras coisas, nada a ver. Então, se inscreve aqui no canal se você gostou. E me segue lá no Instagram também, que lá eu consigo atualizar mais em tempo real. Eu estou sempre com vocês podem me acompanhar, podem mandar mensagem, que eu estou sempre respondendo por lá. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!